Bom, agora que nós definimos o nosso objeto, né, que é o determinante, nós podemos passar para aquela segunda etapa que sempre acontece depois da definição, que é o estabelecimento de certas propriedades que esse objeto tem. Então nós vamos dividir essa aula sobre propriedades em duas aulas, porque nós pretendemos demonstrar essas propriedades, de tal maneira que a aula não fique excessivamente longa, tá bom? Então nessa aula nós vamos começar falando das propriedades um pouco mais simples dos determinantes, e então vamos lá. Aqui eu escrevi novamente os determinantes, é muito importante ter em mente essa expressão, lembrando que aqui o que eu tenho são as permutações. Se a matriz A ela tem n elementos, então aqui eu tenho n números a serem permutados. Esses números então vão sendo substituídos aqui, tá certo? Eles vão sendo substituídos aqui no termo que representa as colunas, tá certo? Poderia ser as linhas também, não faz diferença, tá? Eu poderia ter definido como linhas. E esses números aqui, como eu disse já na aula passada, eles são fixos, tá? Eles permanecem fixos. Ok, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. A primeira propriedade diz o seguinte, que se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz são nulos, então o determinante será nulo, será zero, tá? E por que isso acontece? Se nós reproduzirmos aqui a definição do determinante, nós teríamos um caso aqui, eu vou fazer só para o 3, não, vou fazer geral, não precisa fazer só por 3 por 3 não. Então eu tenho aqui o epsilon i1, i2 até o in, né? E aqui eu tenho o A1, I1, A2, I2, e isso vai até o AN, IN. Agora olha só, vamos supor que todos os elementos de uma coluna sejam, de uma linha sejam zero, tá? Que é o caso mais que foi colocado ali. Então vejam só, se a linha for a linha 1, vamos supor que todos os elementos da linha 1 são zero. O que vai acontecer? Toda vez que aparecer esse termo aqui, ó, ele se refere à linha 1. Então não importa quem seja o I1, esse termo vai ser sempre zero. Mas quando ele for zero, ele mata tudo. E como ele está aparecendo em todos os termos que estão sendo somados aqui, a soma vai ser a soma de zeros, n zeros. Então isso aqui vai ser igual a zero, como está estabelecido na propriedade. Ok? Próximo. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz são multiplicados pelo número k, para formar a matriz A', então, por exemplo, nós temos aqui a matriz A, nós pegamos a linha 1 e multiplicamos a linha 1 pelo número k, então é o que está aqui. Isso significa que o determinante da matriz A', que é essa aqui, vai ser igual ao k vezes o determinante da A. De novo, nós podemos estabelecer esse resultado escrevendo simplesmente a definição. É por isso que nós colocamos essa definição, para que possa ficar fácil de demonstrar. Então nós temos aqui I1, I2, IN, A fixo 1, I1, A fixo 2, I2, até A fixo N, IN. Então vamos pegar agora e multiplicar uma linha, que nós usamos aqui a linha 1, não muda nada, né? Qual a linha pouco importa, tá? Por K. Então nós fizemos K vezes a linha 1. Então este que dá o determinante de A, agora o A' vai ficar como? Ora, o A' vai ficar uma soma parecida, I1, I2 até IN. Agora aqui, ao invés de A1I, vai ser KA1I, concorda? Por quê? Porque qualquer elemento que tenha um 1 aqui aparecendo aqui, vai estar multiplicado por K, porque o A' foi obtido do A dessa maneira. Então, eu vou ficar com isso aqui. Vejam que cada um dos fatores dessa soma aqui, ele tem um K aparecendo. Eu posso colocar esse K em evidência, que fica sendo simplesmente isso daqui. Epsilon, I1, I2,
até IN, A1 e 1, A2 e 2, sem o K, porque o K já foi colocado em evidência, né? AN e N. Só que isso daqui, ó, é o determinante de A. Então, o determinante de A' é igual a K vezes o determinante de A. Ou seja, o determinante de A' é igual a K vezes o determinante de A, que era o que a gente queria demonstrar. Ok? Isso aqui, tá? Então, uma última propriedade nessa aula, tá? Que é o seguinte: se você troca uma linha, duas linhas de uma matriz, então você permuta, vamos falar assim que é até melhor, né? Se você permuta essas duas linhas, você tem, na verdade, a troca do sinal do determinante. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem aqui um desenho. Eu troquei aqui duas colunas. Ó. Essa coluna que estava aqui, ela passou a ser essa coluna que estava aqui. E a coluna que era a terceira, passou a ser a segunda. Tá certo? Então, é isso que está aqui. Isso também é facilmente... eu vou chamar isso aqui de A, tá? Eu vou chamar isso aqui de A'. Isso também é facilmente obtido pela definição. Então, o determinante de A é simplesmente a definição, vou colocar as permutações, y1, i2 até in, de A1 e 1, A2 e 2, etc., até A e N e N. Agora, vejam só, o A' ele foi obtido do A pela permutação de duas colunas, no caso aqui. Então, foi a mesma coisa que eu trocar o I2 pelo I1, concordam? Porque aí eu estou trocando duas colunas. Mas se eu fizer uma permutação do I2 por I1 aqui, eu estou fazendo uma permutação a mais. Então, eu ficaria aqui, por exemplo, com I2. Eu fiz com 2 e 3, né? Então vamos fazer 2 e 3. Vai ficar I1, I3, I2 até IN. E aí eu posso manter, né? Isso aqui não faz diferença. A ordem aqui é uma multiplicação, ela é comutativa, né? Então, 2 e 2, que 1, até N e N. Mas como eu fiz uma permutação aqui, esse símbolo já começa com o sinal trocado com relação a esse. Ou seja, quando esse aqui tiver uma permutação par, esse aqui será uma permutação ímpar, porque já tem uma permutação incluída aqui. Então, na verdade, esse símbolo aqui é o negativo desse. Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo simplesmente P menos, e aí eu repito o símbolo do A, tá? A1 e A2 e 2 até a N e N. Mas esse cara aqui é o determinante, né? É o determinante de A. Então, esse aqui é o determinante de A. E aquele outro lá, esse inicial, é o determinante de A'. Então, a única diferença foi que apareceu um sinal negativo, ok? Então, eu tenho o resultado que o determinante de A' é menos o determinante de A. Então, essas três propriedades são propriedades relativamente mais simples, mas o que é importante é que nós podemos tirar todas essas propriedades diretamente da definição do que seja o determinante, tá? Ou seja, todas elas dependem, na verdade, do funcionamento do símbolo totalmente antissimétrico, tá bom? Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço mais uma vez a atenção.